e a todos que estão nos assistindo pelo canal do YouTube. Deus abençoe a sua vida, fique conosco, que eu sei que o Senhor vai falar grandemente ao teu coração e trazer transformação para a tua vida e para o teu lar. Amém? Para quem não me conhece, eu sou a pastora Mary, uma das pastoras aqui da Igreja Reviver, casada com o pastor Anísio. Quem conhece o pastor Anísio? Sabia? Tem que me apresentar assim, né? Aquele garoto ali está investindo. Casados, já estamos casados há 37 anos, 5 de namoro, e eu brinco que mais 10 que ele correu atrás de mim. Que ele disse que eu era difícil, né? Tem que ser difícil. E graças a Deus, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos abençoado, né? Grandemente. E falando um pouquinho do pastor Anísio, vou aproveitar a oportunidade, né? Eu sempre brinco, e já falei nas outras celebrações, que tem um versículo que eu guardo muito no meu coração, que diz: guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Daí eu brinco, digo: guarda bem o que tem, para que ninguém tome o teu coroa, que aliás é ele, né? E falar em coroa, ele está muito assim, como diz um bom peixeirês, né? Muito exibido, nego. Tá exibido por quê? Essa semana, quando a gente estava lá no aeroporto, voltando de viagem, de uma conferência, ele foi para a fila da preferencial, né? Isso, acima de 60. Né? Que ele já tem 60, eu ainda estou caminhando, estou quase chegando, né? E o moço barrou ele e disse assim: não, o senhor não tem 60 anos. Ele disse: eu tenho sim, 60. Ele disse: me desculpe, o senhor vai ter que comprovar, mostra os seus documentos. Daí ele mostrou, o moço assim: nossa, o senhor está muito bem. Um garoto, oh meu Deus do céu. E ele está feliz da vida com esse elogio que ele recebeu, né? Mas realmente, quem conhece sabe que ele é um garoto, é feliz, porque Cristo salvou a vida dele. Amém? Glória a Deus. Antes de a gente começar a ler a palavra e ministrar o que o Senhor colocou em meu coração, que o Senhor já ministrou na minha vida e que o Senhor venha ministrar na vida de cada um nessa noite, nós vamos orar. Deus maravilhoso, te damos graças, Senhor, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos, Senhor, que a tua presença é real. Obrigado por essa alegria, obrigado por essa paz, obrigado pelo teu amor. Eu peço, Senhor Jesus, que eu possa ser um canal de bênção, Senhor Jesus, que o Senhor venha a trabalhar em cada coração, e que cada coração, através dessa palavra, venha trazer vida, venha trazer transformação, venha trazer restauração, venha trazer cura, Pai. Assim como ministrasse na minha vida, Senhor, venha ministrar na vida de cada irmão. Que a palavra venha trazer transformação. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos falar num texto que creio que a maioria já conhece, que é a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia até fala, não fala o nome dela, fala da mulher do fluxo de sangue. E todos que trouxeram a sua Bíblia, pode abrir, por gentileza, em Marcos, capítulo 5, versículo, vamos ler do 25. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente
cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre de todo o sofrimento. Livre de todo o sofrimento. Glória a Deus. Aqui nesse texto vai falar da mulher do fluxo de sangue. Como eu falei, não diz o nome dessa mulher, só fala que é uma mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos. Uma mulher sofrida, uma mulher doente, uma mulher desprezada pela sociedade, uma mulher que trazia um sofrimento oculto, porque eu creio que no começo as pessoas não conseguiam ver o que essa mulher tinha, que ela tinha uma hemorragia, não era na pele, não dava para ver, e com o passar do tempo ela foi ficando cada vez pior, cada vez mais fraca. E muitas vezes é assim com a gente, né? A gente está sofrendo, angustiado, dias após dias, angustiado, com o coração amargurado. E essa mulher, diz a palavra, ela tinha esse problema de hemorragia há 12 anos. Com o passar do tempo, ela desenvolveu um quadro ainda pior. Ela busca alternativa, ela busca saída, ela busca por médicos, ela gasta tudo que tem, todos os seus recursos. Ela abre mão de tudo que ela tem para poder encontrar uma saída, mas ela não melhora. A cada dia, ao contrário, ela vai piorando. Cada dia ela fica pior. E essa mulher tem uma hemorragia, e essa mulher está sangrando, e essa mulher está morrendo a cada dia, porque ela está perdendo sangue, e sangue é vida. Quem perde sangue, perde vida. O Senhor Jesus perdeu todo o sangue por mim e por você na cruz do Calvário. Cada gota derramada do seu sangue, Ele derramou todo o seu sangue por mim e por você. Esse sangue derramado na cruz do Calvário foi para trazer vida, foi para trazer paz, foi para trazer salvação. O único que perdeu todo o sangue por você foi Cristo Jesus. E Ele merece o nosso aplauso, Ele merece a nossa glória, Ele merece todo o louvor e toda a glória. Cristo Jesus morreu na cruz por mim e por você. E essa mulher está perdendo o seu sangue. E essa mulher está perdendo a vida. Muitas vezes acontece com alguns de nós, né? A gente passa por problemas, a gente passa por situações difíceis, a gente está sangrando no nosso coração, na nossa alma, a gente está ferido, a gente está machucado. Ninguém está percebendo o que está acontecendo com a gente, mas ali nós estamos sangrando. Muitas vezes quietinhos ali no nosso canto, né? Mas há um sangramento na nossa alma. E espiritualmente falando, muitas vezes, através desse sangramento na nossa alma, nós estamos sepultando muitos sonhos que podiam ser realizados, mas com esse sofrimento, por essa sensação que fomos empurrados para fora da estrada, a gente sangra, a gente perde sonhos, a gente sepulta sonhos. Muitas vezes, todos os dias, não vamos de um velório, não precisa nem ali no cemitério da fazenda, mas nós sabemos que estamos sepultando todos os dias algo dentro de nós, porque estamos feridos, porque estamos magoados. Mas essa mulher estava nessa situação, mas teve um momento da sua vida que algo mudou. Ela já tinha gastado tudo, ela não tinha mais nenhuma
alternativa. Ela estava morrendo. Ela estava desesperada. Mas diz o texto aqui que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar do Evangelho. Ela não conhecia o Senhor Jesus. Ela só ouviu falar de Jesus. Olha só a importância do testemunho. Aquilo que me alcançou, que alcance outras pessoas, amém? Como é importante testemunhar e falar do amor de Cristo Jesus. Como é importante falar do que o Senhor Jesus fez na minha vida e o que o Senhor pode fazer na sua vida. Como é importante contar como o Senhor Jesus trabalhou na minha vida, na minha família, trazendo vida, trazendo transformação, trazendo cura e falar desse amor. E ela ouviu falar de Jesus, do próprio Jesus, porque era o Evangelho, é Cristo Jesus. Evangelho que cura, que salva, que restaura. E algo mudou no coração daquela mulher quando ela ouviu falar de Jesus. Teve uma mudança no coração dela, algo ardeu em seu coração quando ela ouviu falar na fama de Jesus, no que o Senhor Jesus estava fazendo, nos milagres e prodígios que estava acontecendo. E algo mudou em seu coração. E ela dizia para si mesma: se eu apenas tocar nas vestes do Senhor Jesus, eu serei curada. Se eu apenas tocar na veste do Senhor. E ela falava consigo mesma: eu vou ao encontro desse Jesus, eu vou tocar nas suas vestes e eu vou ser curada. Ela não tinha mais alternativa. Ela já tinha procurado de tudo. E ela estava desesperada atrás da cura. E por falar em testemunho, eu gostaria de compartilhar com vocês um testemunho da minha neta Maitê. Eu tenho dois netos, né? O Miguel, de 6 anos, e a Maitê, que agora tem 1 ano e 2 meses. A nossa família passou por um sofrimento, por um sangramento, que muitos não sabiam o que estava acontecendo na nossa vida, na nossa família. Mas a gente estava sofrendo, a gente estava sangrando. Mas o Senhor Jesus veio com as suas mãos e nos deu a graça, nos deu o seu amor e nos protegeu e nos sarou. A Maitê, ano passado, bem no comecinho da semana da virada, no dia 3, eu marquei aqui, no dia 3/12. No dia 3/12, a Maitê, minha neta, com 7 para 8 meses, ela teve 2 convulsões. Convulsões sem febre. No primeiro momento não sabíamos o que estava acontecendo, foi levada pro hospital, né, para a Unimed, já no ponto-socorro da Unimed. E ali constatou que a Maitê estava com convulsões. Ela teve 2 convulsões no mesmo dia. E ali ela ficou internada. E era a semana da virada. E a semana da virada, todo dia a gente tem uma palavra profética, profetizando 2026, né? Palavra profética. E eu já estava na escala e a minha palavra era a cura. Mas eu estava lá no hospital com a minha filha. Eu, a Maitê e a minha filha já no hospital. E até já estava falando para o meu esposo que eu não ia poder fazer essa parte da profetizando 2026 com a palavra cura, porque a gente estava no hospital. E eu vim em casa pegar algumas roupas e a minha filha me ligou dizendo: mãe, tu não vai precisar voltar porque a Maitê vai para a UTI. Eles querem observar melhor a Maitê do que a convulsões, né? O quadro onde que ela se encontrava. E eu disse: amém. Eu vou para a igreja, eu vou fazer a minha parte, a qual eu fui chamada, que era para fazer a parte da intercessão da palavra. E naquele momento a gente começou um processo de cura. Declaramos aquela noite cura sobre as pessoas que estavam nesse local, cura no hospital.
declaramos cura para todos. E ali começou o meu processo. A Maitê ficou mais de uma semana no hospital. Só que no dia... Deixa eu pegar aqui para vocês. Tem que ter um acessório, né? A gente tem um acessório a mais agora. Glória a Deus por isso. No dia 22 do 12. No dia 22 do 12, a gente já estava entrando de férias, arrumando as malas para ir para Itapuá, onde a minha irmã tem uma casa na praia. A Gabriela já tinha ido com as crianças um dia antes. E quando a gente estava arrumando as malas, né, que a gente tinha acabado de pegar as férias, a Gabriela liga dizendo que estava retornando com a Maitê, que ela estava novamente com convulsões. Novamente internada, passamos o Natal no hospital. Maitê teve 4 internações, de dezembro até abril. 4 internações, mais ou menos de uma semana, 6 a 7 dias. Fizemos todos os exames, desde todo o eletro, pulsão. Os médicos fizeram e não encontravam nada na Maitê, o porquê que ela estava dando aquele quadro convulsivo. E dentro disso, Maitê, junto lá no hospital, pegou Covid e pegou influenza. Tudo junto. E na última internação, em abril, na última internação, ela já estava um dia internada, tinha dado convulsões, né? E convulsões geralmente de 2 a 3 minutos, que aquilo ali é uma eternidade, né? Para quem já viu uma criança ter convulsões, é horrível a sensação que a gente tem que vai perder, né? Que vai perder a criança. E ela estava internada, ela já estava nos acessos, tomando medicamento. E muitas vezes traz aquela tranquilidade, porque está sendo medicada, né? Não vai dar mais convulsões, né? E naquele dia, mesmo sendo medicada, a Maitê teve mais uma convulsão. Só que essa foi diferente. Não foi de 1 minuto, não foi de 2. Ela ficou pelo menos uns 10 a 15 minutos com convulsão. Ela enrolava a língua, era diferente, o corpo dela se mexia. Chegou todos os médicos lá no quarto e aparelho, e a gente clamando o sangue de Jesus. Naquele dia eu comecei a ligar, a passar mensagem, pedir oração. Liguei para o meu esposo, liguei para a pastora Michele, liguei para a família, vamos começar a orar. E ninguém acreditava novamente que a Maitê estava tendo convulsões. E os médicos deram medicação, porque ela estava também, ela estava muito agitada para ver se acalmava, né? E ela não se acalmava e já não tinha mais o que fazer. Tinha que esperar os efeitos dos medicamentos. A minha filha muito agitada. E naquele momento o Senhor falou forte ao meu coração. Eu peguei a Maitê, eu disse: Gabi, deixa eu segurar a Maitê, deixa eu fazer ela dormir, que ela está muito agitada. Ela disse: mãe, eu não estou conseguindo. Eu disse: dá aqui para mim. E veio ao meu coração, que virou a minha música e da Maitê. E eu peguei a Maitê no colo e eu cantei essa canção. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, e podes me ouvir. E ali a gente sentiu a presença do Senhor. Eu senti que o Senhor Jesus estava curando a Maitê, que Ele estava dizendo para mim: acalma teu coração, que eu estou presente aqui. E continuamos a cantar. Quem sabe canta comigo. Deus está aqui, tão certo como o ar que
respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. E os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, e os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus, que Ele está aqui. Aonde Deus está, todo mal tem que sair. Aonde o Senhor Jesus chega, todo mal tem que sair. Aonde o Senhor Jesus está, a luz, a cura, a restauração, a transformação. E naquele momento que eu cantava essa canção, a Maitê adormeceu. E o Senhor falou ao meu coração que a Maitê estava curada em nome do Senhor Jesus. Eu disse: filha, te acalma, agora dorme, vamos dormir. A Maitê já está calma. E para a honra e glória do Senhor Jesus, a Maitê já passou já mais de 7 meses, mais ou menos de 6, 7 meses, e nunca mais ela teve convulsão e não vai ter, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É assim que o Senhor faz. É assim que o Senhor faz. Mas também tem a entrega. Eu entreguei a Maitê ao Senhor Jesus. Muitas vezes a entrega é difícil, né? A gente pode até confiar nos médicos, está ali tomando medicamento, mas tem aquela entrega ao Senhor Jesus. E me faz lembrar do caminho de Ana e Samuel. O pastor até ministrou alguns dias atrás, pastor Júnior. Ana, com o seu Samuel, aquele tão amado, o primeiro, seu filho, né? E o que Ana fez? Ana entregou a Deus. Quando Samuel já está na idade, criança ainda, mas desmamou, ela foi ao templo e entregou a Deus. E ao sacerdote Eli, ela entregou aos seus cuidados. Então ela entregou primeiro a Deus e aos cuidados do sacerdote. É assim que devemos fazer, entregar todas as nossas angústias, todas as nossas dores ao Senhor Jesus e descansar. Porque quando a gente entrega, tem que haver descanso. A entrega verdadeira é descansar no Senhor, descansar no Senhor, e Ele vai cuidar da gente. Aonde o nosso braço já não alcança mais, mas a mão do Senhor poderosa e forte alcança. Aonde a nossa voz não alcança mais, mas a voz do Senhor alcança. Quando entregamos ao Senhor Jesus, então fazemos o caminho de Ana, a entrega ao Senhor Jesus. E se vocês for ler esse texto, diz que quando Ana, depois de orar e saber e acreditar que o milagre dela estava sendo gerado, ela chegou no templo com o rosto abatido, e ela saiu com outro semblante, um semblante de alegria, um semblante de paz, com um semblante de confiança. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro isso na sua vida, nessa tarde. Se você chegou aqui triste, se você chegou aqui desanimado, preocupado, em nome do Senhor Jesus, você vai sair de outra forma, de outro jeito. O Senhor Jesus está contigo. Descansa. Você que está preocupado, descansa no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Descansa. Descansa no Senhor. Faça essa entrega como eu fiz com a Maitê. Entregar ela ao Senhor Jesus. A entrega verdadeira ao Senhor Jesus. E aquela mulher
falava consigo mesma: se eu apenas tocar nas suas vestes. Muitas vezes a gente dá mais valor às frases negativas, a gente agarra mais quando alguém diz algo negativo pra gente, né? A gente já agarra aquilo ali e já coloca no coração. Quando outras pessoas declaram bênção e você não agarra essa bênção para você. Palavras negativas é mais forte, não é verdade? Mas muitas vezes quando alguém diz bênção, eu te declaro bênção, a gente fica assim meio desconfiado. Mas essa mulher falou para si mesma: se apenas eu tocar, se apenas eu tocar, se apenas eu tocar, se apenas eu tocar nas vestes do Senhor Jesus, eu serei curada. E ela foi, ela tomou uma atitude. Ela não ficou somente no falar, mas ela tomou uma atitude. Ela foi ao encontro do Senhor Jesus. Mesmo fraca, mesmo abatida, mesmo anêmica, porque era impossível aquela mulher não estar anêmica, perdendo tanto sangue há 12 anos. Ela conseguiu ter força e ir ao encontro do Senhor Jesus. E ela enfrentou aquela multidão, porque era muita gente ao redor do Senhor Jesus. Ela enfrentou aquela multidão e ela tocou em suas vestes. Mesmo ela não podendo sair de casa, está andando pela multidão, porque ela era considerada imunda. Uma mulher com sangramento, mulher sangrando, era considerada imunda naquela época. E ela fez. E ela tocou nas vestes do Senhor Jesus. E diz que do Senhor Jesus saiu virtudes. E ela foi curada. E ela foi curada. É assim que o Senhor faz. Quando a gente realmente entra na presença do Senhor Jesus, quando a gente declara a bênção, a gente recebe a cura. Muitas vezes a gente se ajoelha, a gente ora, a gente chora, não vendo a manifestação daquele milagre que a gente está esperando, mas saímos com a esperança que vai acontecer, que o Senhor é conosco, e no momento certo e na hora certa esse milagre vai acontecer em nome do Senhor Jesus. É isso que eu declaro para a sua vida. Levanta a sua mão. Eu declaro bênção, eu declaro cura em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a sua família abençoada, eu declaro o seu lar transformado para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E essa mulher tocou nas vestes do Senhor Jesus. E diz a palavra do Senhor que o Senhor diz: quem me tocou? E os discípulos falaram: mestre, é tanta gente aqui, como é que perguntas quem me tocou? E o texto diz assim: então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do sofrimento. Ela teve cura, ela estava livre, ela foi curada de todo o sofrimento. Muitas vezes, meus irmãos, a gente vem na igreja e a gente vem à procura de uma cura, a gente vem à procura de uma restauração, e quando a gente recebe, a gente não tem mais aquela intimidade com o Senhor Jesus, aquela vontade de orar, porque o que acontece é que as pessoas, que quando a gente precisa de algo, a gente busca, a gente ora, não é verdade? A gente ora mais, a gente jejua mais. E essa mulher, ela tocou nas vestes do Senhor Jesus, e ela queria sair, vamos dizer assim, de fininho. Ela veio por trás, ela não queria que ele visse ela. Somente eu vou tocar, vou receber o meu milagre e eu já vou sair.
Mas o Senhor Jesus, Ele disse para você nessa tarde, Ele quer te curar, Ele quer te salvar, mas Ele quer ter mais, Ele quer ter intimidade contigo. Todos os dias Ele quer mais, Ele quer intimidade. Porque o Senhor Jesus veio para curar. Sim, Ele cura, Ele restaura a tua família, mas Ele quer mais. Ele quer mais intimidade contigo, para que todos os dias tu possa glorificar o nome do Senhor Jesus. No sofrimento, na tristeza, na alegria, glorificando o nome do Senhor Jesus, exaltando o seu nome, glorificando a Ele, dizendo que Ele é o Senhor em todos os momentos. Intimidade com Cristo Jesus. Aquela mulher que há 12 anos estava doente, diz o texto, aquela mulher saiu de casa enferma há 12 anos e voltou para a sua casa completamente curada. Saiu de casa de um jeito, mas com a confiança e com a fé que algo ia acontecer na sua vida, e voltou para a sua casa completamente curada. O Senhor Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, curou, vai em paz e fique livre desse sofrimento. No começo do texto falamos de uma mulher que estava sofrendo. Terminamos o texto falando de uma mulher que voltou para casa curada e livre de todo o sofrimento. É assim que o Senhor Jesus faz. Ele veio para curar e Ele veio para libertar. Não sei como você chegou aqui nessa tarde, se você veio aflito, se você veio angustiado, mas eu creio num Deus que pode todas as coisas. Eu creio num Deus que pode te curar, que pode te restaurar e que te pode fazer voltar para casa diferente, com o semblante resplandecendo a glória de Deus. Aleluia, sabendo que o Senhor pode fazer todas as coisas, entregando tudo ao Senhor Jesus, sabendo que Ele é contigo. Amém?